Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Que estejamos com o nosso coração, a nossa mente, nossos ouvidos atentos e abertos para recebermos aquilo que o Senhor tem para falar conosco essa noite e também para juntos prestarmos o nosso louvor e a nossa adoração a Ele. Pedir para os irmãos se colocarem em pé e vamos juntos adorá-lo, declarando: seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Amém? Se sentar. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Que bom, privilégio que nós temos de termos uma igreja aqui com um pôr do sol todas as tardes que faz uma pintura aqui nesses vidros aqui da igreja. Muito bom isso. Isso é a mão de Deus nos abençoando também. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais este tempo que nós vamos passar aqui juntos, em adoração, em oração e também tendo o nosso coração aberto para aquilo que Deus tem a tratar e a falar conosco aqui nesta noite. Pai, nós te bendizemos, ó Deus, e louvamos o teu santo nome. Porque só tu és digno, ó Deus, de todo louvor e toda adoração. Tu és o único digno, tu és o único soberano. Tu és aquele, ó Deus, que está assentado no mais alto e sublime trono, mas que ainda assim, ó Deus, se inclina, ó Deus, para ouvir, ó Pai, as nossas orações e para, ó Deus, ouvir, ó Pai, a nossa adoração. Somos servos do Senhor,
teus filhos, pela tua graça e pela tua misericórdia. Fomos alcançados, ó Deus, porque o Senhor assim, ó Deus, o quis. Por isso nós te bendizemos. E nós estamos, ó Deus, aqui reunidos nesta noite, como igreja, como corpo, como família, juntos, ó Deus, em adoração a Ti. Recebe o nosso louvor, ó Pai, que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja usando cada momento deste culto, para que o Senhor, ó Deus, seja exaltado e glorificado. Nós estejamos com os nossos ouvidos atentos, corações abertos, a tudo que estará sendo feito aqui nesta noite, principalmente, ó Pai, no ministrar da Tua palavra, onde, ó Pai, o Senhor, ó Deus, trata conosco, trazendo, ó Deus, o consolo, trazendo o conforto, direção, encorajamento, e também, ó Deus, confrontando, ó Pai, o nosso coração. Ó Deus, nós entregamos isso diante do Senhor, pedindo, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, pelas muitas vezes, ó Pai, em que nós falhamos, deixando-nos ser levados, ó Deus, pelas circunstâncias e por nosso coração, ó Deus. Por isso, ó Pai, nós reconhecemos as nossas limitações e reconhecemos que é somente o Senhor, ó Deus, quem pode realmente nos ajudar e nos fortalecer a cada instante, a cada momento. Por isso nós entregamos as nossas vidas diante do Teu altar e o nosso coração em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Na mensagem desta noite, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância de uma vida de oração. E nesse texto que nós vamos ler aqui, Jesus traz algumas diretrizes, não é o texto da nossa reflexão, mas ele traz aqui algumas diretrizes que vai estar diretamente vinculado com aquilo que nós vamos trabalhar na mensagem desta noite. Mateus capítulo 6, a partir do verso 5. A palavra diz: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Como eu disse, na meditação desta noite, nós vamos falar um pouquinho mais profundo sobre o que é realmente a oração e qual a importância que ela tem em nossas vidas. Nós vamos continuar louvando e adorando o nome do nosso Deus. Mais uma vez, pedir para os irmãos se colocarem em pé e vamos juntos continuar adorando a esse Deus, Deus Supremo,
que é soberano em glória. Amém? Ele é incomparável. Não há outro Deus como nosso Deus. Esse Deus maravilhoso, esse Deus formoso, majestoso. Então, adore ao Senhor essa noite com todo o seu coração. Amém? Majestoso, um Deus formoso, um Deus maravilhoso. Essa próxima música é uma música nova. Ela foi composta pelo compositor e pastor Ademar de Campos, baseado no Salmo 145, 18, que diz: perto está o Senhor de todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Então, realmente, né, que possamos invocar o nome do Senhor todos os dias, em espírito e em verdade, possamos declarar isso com todo o nosso coração. Amém? E a igreja também tem a oportunidade de estar trazendo aqui na frente os seus dízimos e as suas ofertas. Aqueles que o invocam
por todas as bênçãos derramadas por Ti sobre as nossas vidas, ó Pai. Que realmente essa noite possamos quebrantar o nosso coração, Senhor, nos quebrantar diante de Ti, Senhor Jesus. Deus, Pai, que possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos, ó Pai, para ouvir de Ti e da Tua palavra, Senhor Jesus. Deus, que possamos sair daqui, Senhor, com o nosso coração alegre, cheio de Ti, Senhor, aprendendo mais e mais de Ti, mais da Tua palavra, Senhor Jesus. Deus, te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Te agradecemos porque a cada dia o Senhor tem nos sustentado, Senhor Jesus. Que possamos realmente, Deus, a cada dia aprender a depender totalmente de Ti, Senhor Jesus. Saber, Deus, que o Senhor está à frente, que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Pai, muitas vezes passamos por tantas lutas, por tantas dificuldades, ó Pai, mas sabemos que o Senhor está à frente, nos conduzindo, nos amparando, nos protegendo, Senhor, nos guardando e nos livrando, Deus, de todo mal. Obrigada, Deus, que nós temos esse privilégio, Senhor, esse privilégio de sermos Teus filhos, ó Pai, de sermos Teus servos, ó Pai, e que juntos, ó Pai, possamos realmente proclamar a Tua palavra, o Teu evangelho, Senhor. Há tantas pessoas que estão tão perdidas, sedentas de Ti, Senhor, sedentas do Teu amor, Senhor, sedentas da Tua palavra, Senhor. Deus, nos usa realmente como instrumentos, ó Pai, para estar ministrando nessas vidas, Senhor, nesses corações, ó Pai, que são duros, Senhor Jesus, corações duros, ó Pai, Senhor Jesus, que o Senhor venha quebrar, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, Senhor. Nos usa, Deus, a cada dia como instrumentos, ó Pai, aqui neste lugar, nesta igreja, aqui neste bairro, aqui nessa cidade, Senhor Jesus. Deus, eu te louvo e te agradeço por tudo mais uma vez, por tudo que o Senhor tem feito por nós. É isso que eu te peço e te agradeço, Deus, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se sentar, amém? Amém, meus irmãos, que realmente o desejo do nosso coração seja sempre pela presença do Senhor em nossas vidas. Os professores quiserem sair com as crianças pela portinha aqui de trás, acho que é melhor, por causa da chuva. Bom, nós vamos estar orando, intercedendo, mas também agradecendo ao Senhor pelo mover dele, pela intercessão, pela intervenção, na verdade, dele em nossas vidas. A palavra de Deus diz no Salmo 111, aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nela se comprazem. Em suas obras, a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Esse é o nosso Deus, o Deus que cuida, que sustenta e que guarda. E nós vamos estar orando, intercedendo, colocando algumas necessidades diante do Senhor. Temos orado aqui pela vida do nosso irmão Lúcio, que Deus continue fortalecendo, sustentando. Orar pela vida do Alan, que está também em recuperação. Vamos orar pela vida do Marcelo, da Maria. Ele está em casa. Na quarta-feira nós estivemos reunidos no nosso grupo, ele estava ali no UPA, né? Lá de Pinda, aguardando o resultado de um exame e foi diagnosticado com dengue. Mas eu mandei mensagem para ele perguntando como é que ele está. E está bem, né, Maria? Graças a Deus. Está meio baqueado pelos efeitos, né? Faz parte, mas vamos orar para que Deus o fortaleça, para que Deus entre com a providência também sobre a vida dele. E eu queria ter um motivo aqui de agradecer, mas eu queria chamar aqui à frente a família do Mateus para compartilhar aquilo que Deus fez, está fazendo e continuará fazendo na vida deles. Eu não sei qual dos dois é que vai falar. Mas eu vou pedir para que eles compartilhem essa bênção conosco. Boa noite. Eu já estava chorando já.
agradecimento a Deus. Bom, tudo começa há 1 ano atrás. Eu tive o pielonefrite e eu recebi uma bênção maravilhosa. Compartilhei só com a Maria e com o pastor Fernando. E falei para ele, não, né, a gente não ia contar nem nada, porque eu fiquei até sem jeito, acreditando não ser merecedora do tamanho da bênção que eu havia recebido. Quando foi setembro do ano passado, o Bento teve uma bronquite. Corremos para o hospital. Então, o doutor Judá atendeu a gente, começamos um longo processo de investigação, o porquê da dificuldade dele respirar. 1 semana depois, eu perdi uma aluna de asma. E aquilo me atormentou muito. Seguimos confiantes. E um dia, gente, aqui, o pastor Fernando falou sobre a importância do jejum, das orações. E eu falei, bom, Senhor, então irei jejuar pelo meu filho. E aí, quando chegamos em janeiro, recebemos a graça, o Bento não tem nada. Tiramos todas as bombinhas, todos os riscos dele perder o ar. E eu perdi o meu filho. Passou esse período, quando foi dia 24 de dezembro, voltamos, nesse ano, né? Voltamos com o Bento com nos olhos, conjuntivite. Ele ficou 1 mês. Eu trocava medicamento, e a gente não tinha sucesso. Meu maior medo era prejudicar a córnea. Eu tive um aluno assim. E aí eu entreguei ele uma noite para Jesus e falei, cura os olhos dele. Eu não consigo fazer mais nada. Eu só pingo colírio. Eu não sei o que eu faço. E a gente conseguiu a cura do Bento. E no dia seguinte, ele não tinha mais nenhuma secreção nos olhos. E eu orava todas as noites, ajoelhada, com a mão nos olhinhos dele. Gente, quando chegou o sábado de carnaval, Beatriz com febre. Ela nunca teve febre. A gente levou ela no parquinho, encontrei com a Gabi e falei, ela estava febria, o dente, virose, a gente não sabia, porque ela começou a escola, então tudo a gente acha que é virose, né? Vai para a escola, é virose. E aí eu, agoniada, falei para o Matheus no domingo, eu falei, vamos levar, pelo amor de Deus, no pronto-socorro, me ajuda. O Matheus levou e eu falei para a médica que eu senti um cheiro de urina muito forte na fralda dela. E eu acreditava que ela estava com infecção de urina, pedi para fazer exame de sangue, exame de urina, pedi PCR. E ela falou que não, que era coisa minha, para voltar para casa, que era só uma virose. E eu saí agoniada, porque eu fiquei 4 horas esperando ela fazer xixi. E a médica falou assim, eu vou ter que passar sonda. Aí eu falei para a doutora, mas é necessário? Ela falou assim, olha, eu acho que é desnecessário. E aí o Matheus falou assim para mim, Karina, é desnecessário. E eu falei, não, pode passar sonda. E a médica, não, mãe, vai para casa. Quando chegou na segunda-feira, a Beatriz ainda com febre. Levamos na terça para o hospital novamente, encontrei com o doutor Adib. E aí eu falei, doutor, por favor, ela está com infecção de urina. O xixi dela, eu estou cheirando, eu estou ensinando. O Bento ensinou ela a fazer xixi fora da fralda. E aí ele fez os exames e diagnosticou realmente que ela estava com uma infecção de urina. E o meu medo era ela ter uma pielonefrite como eu tive. Voltamos para casa com o medicamento e a febre não cessava. Era de 6 em 6 horas a febre. E ela bem, né, deixava a gente mais animado porque ela estava bem, estava respondendo. E a febre não parava. Eu mandei mensagem daí para o pediatra que ia voltar no dia seguinte. Ele estava nos Estados Unidos. Ele falou assim, Karina, eu estou voltando. Eu falei, Gustavo, desculpa, mas eu não aguento mais, ela está com febre. Eu não sei mais o que eu faço. Ela está com infecção de urina e o medicamento não está respondendo. Ele, desesperadamente, uma pessoa maravilhosa, chegou na casa dele. Ele ficou até nervoso. Que ele me ligava e falava assim, não estou conseguindo abrir a minha agenda, mas você vai lá às 6h30 da manhã, eu vou lá, eu falo para a Luíse, que é a esposa dele, levar as crianças para a escola, vai para lá, eu vou te atender. Quando foi na sexta-feira, 6 horas da manhã, eu levantei, mandei mensagem para o Fernando, falei, Fernando, socorro. Eu não preciso do Fernando amigo, eu preciso do Fernando pastor. Eu estou perdendo a minha fé, eu vou perder minha filha, porque eu sabia que era internação. E eu fiquei com muito medo, e eu falei, Fernando, me ajuda. Ora para ela, mas ora pela minha fé, porque está acabando, eu não consigo mais. E aí o Fernando pediu para ir me visitar. Eu estava na casa dos meus pais. Corremos, fizemos todos os exames dela. O pediatra, na hora, já tinha trocado o medicamento.
E ele falou para mim, Karina, a gente tem 48 horas, que senão eu vou internar. E o Fernando foi lá me visitar. Eu nunca senti um desespero, um medo paralisando. E aí, eu ajoelhada na sala dos meus pais, eu até falei assim, Deus, eu não sei o que você quer de mim, mas cura minha filha, tenha misericórdia dela, porque eu sei que eu não mereço. E eu até falei assim, Deus, eu não sou a Marta é muito forte, ela aguentou com o Marcelo, eu não aguento, com a Beatriz está doendo muito. Estava doendo demais, já tinha passado o desespero com o Bento, mas a Beatriz, ela era muito pequena, ela não ia entender todo o que ia acontecer, porque ela ia ficar de 7 a 10 dias no hospital, o pediatra já tinha conversado comigo. E aí eu falei, Deus, eu não aguento, me ajuda. E eles foram. E o Ivan foi. E eles fizeram oração, e o Ivan ainda falou assim para mim, Karina, domingo você vai estar lá com a Beatriz, e você vai... e você vai dar testemunho. Gente, eu chorei muito, né? E eu falei assim, olha, é a única esperança que eu tenho, porque eu não tenho mais, o meu medo era horrível. E aí, sexta-feira, 11 horas da noite, foi a última febre dela. Eu acordei de madrugada, comecei a orar de novo para ela, e aí ela não tinha febre. Eu estou com um termômetro na bolsa ainda, eu estou medindo a temperatura, eu fico olhando, fico vendo se ela está respirando, se está tudo bem. Continuo cheirando a fralda, ela está de calcinha já, tirei ela da fralda, e ela está sem febre. Desde sexta-feira, às 11 horas. Então, a gente já tirou o risco da internação, e a gente sabe que agora está tudo bem, e que o tratamento vai ser 10 dias, mas está tudo bem. Então, eu vim aqui hoje para agradecer a igreja, agradecer o pastor Fernando, porque eu entendi qual era a ideia da igreja, porque eu não conseguia sozinha, eu não conseguia mais ficar em pé. Eu não conseguia mais orar, porque eu fiquei com medo até de perder a minha fé. Falei, Senhor, eu não consigo mais. E até falei para ele que eu não quero mais provação, chega. Tá bom, só daqui uns 40 anos, porque ser mãe não é fácil. Não é horrível. Eu falo assim que é a melhor e a pior coisa que acontece, porque dói demais. Então, eu agradeço a Deus, agradeço a igreja que nos acolheu desde a gestação, que a gente quase perdeu a Beatriz, e a gente era online ainda com o Rafael. E eu agradeço a todos vocês, agradeço o Fernando por ter orado, por ter ido na minha casa, ao Ivan, por Deus ter usado vocês para acalmar o meu coração e para curar a minha filha. Obrigada, gente. Fica aí um pouquinho. Irmãos, esse é o nosso Deus, é o Deus que faz a obra. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. E igreja é isso, irmãos. Igreja é corpo, igreja é família. É uns aos outros. A palavra diz que devemos nos alegrar com quem está alegre, mas também devemos chorar com aqueles que choram. E nós estamos aqui justamente para isso, para nos apoiarmos uns aos outros, para nos acolhermos uns aos outros em toda e qualquer circunstância e necessidade. Então, quando você estiver passando por alguma situação que realmente seja uma luta que você está enfrentando, não tenha medo de compartilhar. Coloca lá no grupo da igreja, gente, olha, eu estou precisando de oração porque eu estou passando por isso. Nós, como igreja, estamos aqui para isso, irmãos, para interceder, para orarmos uns pelos outros, para fazer uma visita, não só a visita do pastor, mas a visita do irmão, uma ligação, uma mensagem que seja, com uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, a palavra de Deus que vai trazer conforto e consolo ao coração das pessoas. É isso que nós fazemos como igreja. É isso que a gente faz como corpo de Cristo. Nós oramos, nós intercedemos e entendemos que quem faz a obra acontecer é o Senhor. É o Senhor que realmente traz a cura, é o Senhor que traz restauração, é o Senhor quem traz libertação. Então não tenha medo de compartilhar a sua necessidade quando você estiver passando pela luta, e depois que você receber a bênção, venha e compartilhe. Compartilhe, porque isso edifica a fé de cada um de nós. Isso faz com que a gente possa ver a mão de Deus operando no meio do seu povo. Eu queria chamar aqui à frente a irmã Marta,
que tem sido um exemplo aí, como a Karina citou aqui, ela passou por uma luta muito grande aí quando o Marcelo ficou internado, para orar, agradecendo pela vida dessa família, a Karina, pela vida da Beatriz, lembrando também do Alain, lembrando do nosso irmão Luz, para que o Senhor realmente continue fazendo a obra e abençoando. Pai, Tu és majestoso. Nós nos prostramos diante da Tua majestade, porque Tu és Rei, soberano. Senhor, e Tu sabe muito bem o que cada um de nós temos passado. Eu louvo pela vida da Karina, pelos seus filhos, pelo Mateus, Pai. Mas eu Te agradeço, porque o Senhor, as dificuldades vêm só para forjar o nosso caráter, para saber quem Tu és, Deus. Tu és amoroso, Tu és fiel em todo o tempo, ainda, Senhor, que a gente fale, ainda que a gente fraqueja na nossa fé, é o Senhor mesmo que nos levanta, Pai. Por isso nós Te louvamos, Te agradecemos, porque Tu és um Deus sempre presente, Tu és um Deus que conhece os nossos corações, sabe da nossa fraqueza, como somos falhos, Senhor, cada um de nós, somos pecadores e precisamos da Tua graça. Obrigado pela família do Mateus e da Karina, das crianças, muito obrigado. Senhor, o Senhor permite a circunstância, somente para mostrar para nós o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor é bondoso. Por isso nós Te louvamos por quem Tu és. Tu és fiel. Tu és o dono, Senhor, das nossas vidas e não há outro Deus além de Ti. Fortaleça-nos, Senhor. Fortaleça o nosso homem interior. Fortaleça, Senhor, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Deus, muito obrigado, porque depois que a gente passa pelo vendaval, o Senhor permanece o mesmo, porque o Senhor é soberano e está olhando do Teu trono que se passa na face da terra. Oh, Deus, obrigada, que possamos crer que Tu existe e é galardoador daqueles que Te buscam. Muito obrigado pelo Teu amor, Senhor. Muito obrigado. Gere fé no nosso coração, que a Tua palavra seja realmente a luz que nos conduz, Senhor, à eternidade. Guarda-nos, Senhor, na Tua presença. Guarda-nos, Senhor, de tropeçar. Guarda-nos, Senhor, livra-nos, Senhor, de fraquejar na nossa fé. Te pedimos que o Senhor nos sustente, Pai. Muito obrigado por todas as coisas. Obrigado pela cura, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor se mostrou mais uma vez fiel e bondoso, Pai, sobre a casa da Karina e do Mateus. Te louvamos, porque Tu és amoroso, soberano, acima de todas as coisas, Tu és Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, irmã Marta. Os irmãos podem se assentar. Muito bem, amados. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 26. É interessante como eu não creio em coincidências, eu creio em deucidências. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus faz com que realmente as coisas sejam feitas segundo o seu propósito. Eu já tinha pensado na mensagem que eu ia trazer nessa noite, e aí eu pensei em continuar ali a sequência, claro, do Evangelho de Marcos, onde nós temos refletido e meditado ali de forma expositiva. E na semana passada nós trabalhamos ali sobre a questão da traição, da negação e do abandono de Jesus. Mas aí pensando em todas essas circunstâncias,
Essa noite eu quero compartilhar com vocês, falando um pouquinho, e aí onde eu vejo a deuscindência em cima de todas as coisas, toda essa situação, toda essa circunstância, vamos dizer assim, veio a casar direitinho com a mensagem que nós vamos compartilhar aqui nessa noite, que é falar sobre a importância de uma vida de oração. Eu vou falar praticamente sobre o mesmo texto que foi trabalhado na semana passada, falando ali de Jesus no jardim do Getsêmani. Porém, ao invés de trabalhar isso no Evangelho de Marcos, nós vamos ver aqui no Evangelho de Mateus. Quando você faz uma pregação expositiva, existem algumas particularidades do texto que elas se sobressaem. E aí é onde você trabalha aquilo que o texto ele traz dentro do contexto ali onde ele está inserido. Agora, é claro que quando você procura se aprofundar um pouco mais, existem muito mais lições que você pode tirar do mesmo texto. Lições que estão muitas vezes implícitas ali dentro daquele texto, que é exatamente o que nós vamos ver aqui nesta noite. Trabalhando o mesmo texto que fala da mesma situação que Jesus passou, mas tratando aqui de algumas particularidades referentes a ter uma vida de oração. Mateus capítulo 26, a partir do verso 36, diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Irmãos, nesta noite fria e escura, em que Cristo ele foi traído, os seus discípulos eles não permaneceram em oração com ele, como o próprio texto diz, nem uma hora. Eles estavam, como nós vimos, no jardim do Getsêmani. Mas, enquanto Jesus estava ali, orando intensamente, com uma agonia de espírito tão profunda que o Evangelho de Lucas vai dizer que o seu suor pingava no chão como gotas de sangue, os seus discípulos estavam dormindo, inconscientes ali dos eventos que estavam para acontecer. Algo que nós notamos muito claramente, e a Bíblia nos mostra isso, é que Jesus tinha o hábito de orar. Jesus, ele não só tinha o hábito, como ele ensinou os seus discípulos, não apenas ali por meio das palavras, mas também, principalmente, pelo seu exemplo. Quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos que a oração era a atividade em que Jesus ele mais se empenhava. Por exemplo, quando nós vamos aqui para o próprio Evangelho de Marcos, lá no capítulo 1, Marcos, capítulo 1, verso 35, diz aqui: tendo-se levantado alta madrugada, saiu
foi para um lugar deserto e ali orava. Quando você vai aqui para o Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 16, diz aqui: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. No capítulo 6, versículo 12, naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E lá no capítulo 11, devido a essa prática de Jesus, o texto diz aqui: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então nós podemos perceber que a oração era uma prática na vida de Jesus. A oração era uma prática tão arraigada em Jesus, que até mesmo quando ele estava ali na cruz, enfrentando aquela zombaria, enfrentando o deboche daqueles que ali se achavam, as primeiras palavras que ele pronunciou foi uma oração: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ele encarou a morte do mesmo modo como ele havia passado pela vida, em perfeita comunhão com Deus, em oração. Quando ele morre ali, ele confia o seu espírito aos cuidados do Pai, dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Amados, nós não devemos pensar que a morte de Jesus representou ali o fim do seu ministério de oração. É exatamente o contrário. O autor de Hebreus, ele afirma que o ministério de Jesus, ele continua no céu. O ministério dele no céu é de intercessão. Quando nós vamos aqui para a carta de Hebreus, no capítulo 4, versículo 14, diz aqui: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E quando você vai aqui para o capítulo 7, a partir do verso 23 de Hebreus, diz: ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. E quando você vai ali para o capítulo 9, no verso 24, diz: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. E em 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O ministério de oração de Jesus não terminou quando ele morreu. Ele continua intercedendo por nós diante de Deus, do trono de graça. Seu ministério constante no céu continua sendo de oração. E, amados, Jesus nunca faria algo que não tivesse valor. Jesus nunca faria algo que fosse enfadonho, que fosse
sem vida. E muito menos ele pediria que nós também fizéssemos isso. E aqui, no texto que nós lemos aqui do Evangelho de Mateus, ele dirige a todos nós as mesmas palavras que ele disse aos discípulos no jardim do Getsêmani. E então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus nos dirige as mesmas palavras que foi dirigida aos discípulos. E então, nem uma hora você pode vigiar comigo? Amados, Jesus quer que aprendamos a estar preparados diante da batalha. Jesus quer que aprendamos a passar momentos de comunhão com Ele, a permanecer com Ele em oração, confiando nas promessas e na providência de Deus. É isso que Ele está nos ensinando. Os discípulos aqui foram surpreendidos quando Jesus os encontrou ali, dormindo numa hora como aquela. Eles não reconheciam a sua própria fragilidade. Enquanto Jesus sofria ali angústias indescritíveis, o que os discípulos estavam fazendo? Dormindo. Jesus havia dito que eles orassem e vigiassem. No entanto, ele os encontra dormindo. E Jesus então chama a atenção aqui, principalmente de Pedro, mas ele chama a atenção de todos ali. E de fato nós vemos que Pedro, ele precisava orar. Pedro, ele precisava estar alerta. E eu posso dizer que talvez se Pedro tivesse orado e vigiado mais, provavelmente ele não teria sido levado pelo seu orgulho e nem negado Jesus 3 vezes. Amados, como Jesus disse, a carne é fraca. Havia ali tentação, mas não era o momento para dormir. E nós precisamos entender que a tentação, ela só pode ser vencida por meio da oração. Porque, amados, a batalha, ela é espiritual. Eu falei isso na semana passada e enfatizo novamente. A nossa batalha é espiritual, é por isso que precisamos estar revestidos do poder de Deus, porque é Ele quem nos fortalece, é Ele quem realmente nos ajuda a enfrentar as batalhas, conforme vai dizer ali o texto de Efésios, eu acho que vai estar no próximo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Nós estamos numa luta, irmãos, mas é uma luta espiritual. E ela está acontecendo sobre as nossas vidas neste momento. Neste momento está acontecendo uma batalha espiritual. Agora é claro que, em certo ponto, irmãos, eu creio que não podemos ser tão duros e simplesmente acusar os discípulos de falta de compromisso. Porque o que faltou para eles não foi compromisso. Eles tinham compromisso com Jesus. Eles estavam há 3 anos caminhando com Jesus. Eles haviam ali abandonado muitas coisas para estar com Jesus, para andar com Jesus. Então eles tinham compromisso. Mas então o que lhes faltou foi o comprometimento. Não somente de andar com Jesus, mas de realmente estar com Jesus. Naquele momento em que ele mais precisava. Existem muitas pessoas compromissadas andando com Jesus. Mas a grande maioria não está comprometida em estar com Jesus. Há uma grande diferença.
Porque, amados, compromisso tem a ver com uma promessa, tem a ver com uma obrigação. Agora, o comprometimento tem a ver em você cumprir com a sua promessa, em você fazer aquilo que precisa ser feito. É a mesma coisa de você combinar com alguém e falar assim: olha, pode deixar que tal horário eu vou estar lá. Você assumiu um compromisso. Mas aí chega no determinado horário e você não comparece. Ou seja, você não teve comprometimento, porque você não cumpriu com aquilo que você disse. Muitos até estão compromissados, mas não têm o comprometimento. E é isso que faltou para esses discípulos. Mas como eu disse, nós não podemos ser tão duros e simplesmente acusar esses discípulos. Por causa da hora avançada, já passava ali da meia-noite. Então dormir seria algo natural. Especialmente, irmãos, depois das experiências que eles tiveram naquele dia, as experiências ali do cenáculo, a lavagem dos pés, a revelação de que um dos 12 haveria de trair o mestre, a partida de Judas, a instituição da ceia do Senhor. E depois, enquanto eles estavam ali, caminhando para o jardim, as conversações que tiveram ali sobre o aviso que Jesus deu de que todos eles iriam se escandalizar, tornando-se desleais a ele. O protesto de Pedro dizendo que isso jamais ele faria, que se necessário for, ele até mesmo morreria com Jesus. Então, irmãos, nós podemos ver aqui que os discípulos, humanamente falando, estavam cansados. O dia foi intenso, o dia foi pesado, e a noite também. Então não teria sido muito fácil para eles estarem naquele momento com Jesus. Nós temos que entender que quando o desânimo, o cansaço, a tristeza e o medo dominam a pessoa, facilmente, irmãos, ela perde a postura cristã de um bom soldado de Cristo. Quando você passa ali, por exemplo, quem serviu vai saber disso, em frente ao quartel ali de Caçapava, você vê lá o soldado na guarita, ali em frente, em pé. E ele tem que ficar alerta. Ele tem que ficar atento. Estes homens, eles eram muito fracos, assim como nós somos fracos. Portanto, talvez antes de nós acusá-los aqui, nós devemos primeiro olhar para nós. Seria muito fácil apontar o dedo para aqueles discípulos e condená-los pela atitude que eles tiveram. Mas antes de condená-los, nós devemos olhar para nós. Quantas vezes nós também falhamos com Jesus, porque não vigiamos? Quantas vezes nós também falhamos com Jesus, porque não estamos atentos? Então, como diz o Evangelho de Mateus, antes de você querer tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está no teu. Nós não estamos aqui para apontar o erro. Nós estamos aqui para avaliar a nossa vida e aprender com os erros. Agora, a bênção maior, irmãos, que nos leva a louvar a Deus pela vida desses discípulos, é que posteriormente eles foram transformados pela presença do Espírito Santo em suas vidas. Porque depois da descida do Espírito Santo, depois deles receberem o poder de Deus, esses homens passaram a ser ousados.
estes homens passaram a ser corajosos na pregação da palavra de Deus. Quando Pedro e João foram presos ali pela primeira vez, eles saíram contentes daquela prisão. Eles saíram felizes por saberem que estavam cumprindo o chamado de Deus. E a oração que eles fazem não é a oração: Senhor, nos livra das perseguições. Senhor, não permita que nós passemos por essas tribulações. Não é essa a oração que eles fazem. A oração que eles fazem é: Senhor, nos dê ousadia. Nos dê coragem para que a gente enfrente essas lutas. Nos dê coragem para a gente não desanimar, para a gente continuar pregando a tua palavra. Essa foi a oração deles. Eles não oraram para que Deus os livrasse das tribulações, mas para que eles tivessem coragem para enfrentar as tribulações. Mas o que nós podemos aprender aqui desta experiência para a nossa vida de oração? A primeira coisa, irmãos, que nós podemos notar aqui é a vigilância espiritual. No verso 38, lá do nosso texto de Mateus 26, diz assim: então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Vigilância espiritual. Irmãos, algo tremendo a respeito de Jesus é que não havia nada para o qual ele não estivesse preparado. A oposição, a incompreensão, a inimizade dos religiosos, a traição de um dos seus, de um ali do seu próprio círculo íntimo, a dor e a agonia na cruz. Para tudo isso, Jesus estava preparado. E ali no jardim do Getsêmani, Jesus ele sofreu terríveis agonias. E o texto diz que ele chega ali no jardim, provavelmente um local fechado, ele deixa 8 dos discípulos na entrada do jardim e convida então apenas 3 discípulos para ir com ele um pouco mais adiante, para ir ali um pouco mais, adentrar ao jardim: Pedro, Tiago e João. Os mesmos, como nós vimos na semana passada, foram com ele lá no Monte da Transfiguração. Os mesmos que testemunharam o Jesus glorificado, mas que agora estavam presenciando Jesus agonizando, sofrendo por ter de enfrentar a ira de Deus no nosso lugar. E assim como Jesus ele pediu aos discípulos para vigiarem, nós também, irmãos, devemos estar atentos, para não cedermos às tentações. Nós também precisamos estar atentos para não cedermos às fraquezas da nossa carne. Devemos estar vigilantes em relação às tentações que podem surgir em nossa vida. Nós devemos buscar a orientação de Deus para resistirmos a essas tentações. Tiago, na sua carta, ele fala sobre isso, no capítulo 4, versículo 7. Geralmente nós nos apegamos à parte B aqui do versículo, que diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas deixa eu te falar uma coisa: para você resistir ao diabo, você tem que cumprir a primeira parte desse versículo, porque senão você não vai conseguir fazer isso. E a primeira parte do verso, ela diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sabe como é que você resiste ao diabo?
sujeitando-se a Deus. Não é pela nossa força. Então é preciso vigiar muito para não cair em tentação. Tanto é que Cristo, ele inclui este assunto na oração que ele ensinou aos seus discípulos, conforme nós lemos ali em Mateus capítulo 6, quando ele diz assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus inclui isso na oração do Pai Nosso, mostrando a importância de estarmos vigilantes. Porque, irmãos, a todo instante, a todo momento, nós somos tentados. O diabo, ele não dá trégua para quem está buscando ter uma vida centrada em Deus. Se você realmente está buscando ter uma vida com Deus, você pode ter certeza, o diabo não vai dar trégua. Quando você vai ali para Lucas, capítulo 4, quando Jesus ele sofre as tentações no deserto e resiste a cada uma delas. Mas veja o que diz o verso 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo e não voltou mais. É isso que o texto está dizendo? Você está acompanhando? O texto está dizendo isso, apartou-se dele o diabo e não voltou mais? Irmãos, o texto está dizendo aqui, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. O diabo não deixou quieto. Ele perdeu aquela batalha, mas ele diz, eu vou voltar. Eu vou continuar. Então não pense você que pelo fato de você ter vencido uma tentação, que você está livre das garras do inimigo. A palavra é muito clara em dizer em que ele deixa até momento oportuno. E Pedro, escrevendo a sua carta, ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém que possa tragar. Pedro usa a figura do leão. Todos nós conhecemos, eu gostava muito de assistir ali os documentários sobre a vida de animal, ainda gosto. Geralmente quem caça são as leoas, o leão não caça, ele fica só esperando a leoa trazer a caça para ele. Mas existem aqueles leões que muitas vezes são sozinhos e acabam também partindo para a caça. Mas pegando esse contexto, irmãos, como é que o leão ele caça? Ele vê aquela manada. E aí geralmente existe ali os leões ou as leoas, e aí alguns vão por trás, sorrateiramente, dão a volta e ficam lá só na espreita. Mas existem outros do lado de cá. E eles ficam só olhando, esperando e vendo qual é o mais fraco. Qual é aquele que está mais vulnerável. Muitas vezes um filhote, ou talvez algum que está doente, ou aquele que acabou meio que se afastando do rebanho. Ele acabou ficando sozinho. E ali é um momento em que aqueles que estão aqui se levantam, e aí eles espantam a manada e vai direto para quem? Para aqueles que estão na espreita. Irmãos, o diabo, ele tem estratégia. Ele não faz as coisas por acaso. A palavra diz, devemos tomar cuidado com as artimanhas do diabo. Ele tem estratégias. Ele sabe exatamente qual é o seu ponto fraco. Ele sabe exatamente qual é o momento em que você está mais vulnerável.
Então nós precisamos estar vigilantes, porque ele não dá trégua. E a nossa natureza humana, irmãos, mesmo depois da conversão, ela ainda luta contra as obras de Deus. Ainda existe uma luta constante dentro de nós para fazer a vontade de Deus. Na carta aos Gálatas, capítulo 5, no versículo 16 e 17, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ainda existe uma luta contra o pecado dentro de nós. Então não podemos de forma alguma baixar a nossa guarda. Temos que estar vigilantes, atentos. Porque quando menos a gente espera, o diabo ele ataca. Só esperando o momento oportuno. Por isso que a necessidade da vigilância é constante. A segunda coisa que nós temos aqui nesse texto é uma vida de oração constante. No verso 40, diz: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Como eu disse, a tentação nos ataca quando estamos mais vulneráveis. Veja o exemplo de Davi. Davi, como rei, já tinha tudo estabelecido, o seu governo era próspero, estava ali conquistando terras, e a palavra diz que era o tempo de batalha dos reis. E geralmente os reis acompanham essas batalhas. Mas aonde estava Davi? No palácio. Estava lá desfrutando das suas conquistas, estava lá tranquilo, naquela noite serena, no terraço, estava lá no seu triplex, só observando. E de repente ele observa de longe uma mulher, purificando-se das suas impurezas, tomando banho. E o que acontece? Ele é levado pela cobiça dos seus olhos, pelo desejo da sua carne. Ele diz: quem é aquela mulher? E o servo ainda diz para ele: aquela é mulher de Urias, teu servo, fiel inclusive, mais fiel do que Davi. Porque se nós pegarmos ali, o tempo aqui não nos permite, Davi embebedou Urias para que ele fosse para casa. E ali tivesse uma noite ali com a esposa, para depois dizer assim que o filho era de Urias e não de Davi. Afinal, ele estava bêbado, nem ia saber. Mas, irmãos, nem bêbado Urias voltou para casa. Era mais fiel do que Davi, sendo são. Mas Davi falhou, porque ele estava vulnerável. Então, quando nós negligenciamos certas áreas da nossa vida espiritual, como a oração, o estudo da palavra, a comunhão com o corpo de Cristo, quando nós ficamos sonolentos, baixamos a guarda, nós nos tornamos alvos fáceis para Satanás. O cansaço físico, irmãos, venceu o desejo espiritual dos discípulos de vigiar com o seu mestre. Eles tiveram ali, como eu disse, muitas obrigações. O dia foi agitado, assim como os nossos dias hoje. Às vezes nós estamos ali num dia atarefado.
Aquele dia, muitas vezes, estressante. Aonde você chega em casa, a única coisa que você quer fazer é esticar as pernas no seu sofá. É isso que eu quero fazer. Eu chego em casa, pego o controle da televisão e vou lá anestesiar a minha mente, ficando ali, passando de canal em canal. Hoje nem televisão o pessoal assiste, hoje fica ali na internet. Eu vou ficar ali vendo os vídeos e vídeos e vídeos e vídeos, e quando vê a hora já foi, já passou. A minha esposa, apenas tomando como exemplo, ela está fazendo academia depois que chega do trabalho. E aí foi antes de ontem, ou foi ontem, eu não me lembro. Ela chegou do trabalho, ela já tinha ali já se trocado para poder ir para a academia, mas aí ela foi para o sofá. Ela deitou lá no sofá para descansar um pouquinho. E aí eu estava no quarto, que eu estava estudando. Aí eu saí, eu falei, ué, cadê a academia, não vai? Aí ela falou assim, eu nem sei se eu vou mais, já é quase 8 horas. Mas ela foi, irmãos. Ela foi. Porque não é uma questão de força de vontade, é questão de disciplina. Assim é com a nossa vida espiritual. Hoje eu não estou afim de orar, não. Estou muito cansado, não vou ler a Bíblia. Não, hoje eu não vou ler, não. Aí na igreja, hoje tive um domingo muito estressante, muito cansado, eu acho que eu vou ficar em casa. É questão de disciplina, irmãos. Quando nós negligenciamos certas áreas das nossas vidas, muitas vezes a gente é levado pelas fraquezas da nossa carne. Então os discípulos aqui tiveram muitas obrigações, tiveram um dia agitado, como eu disse, como os nossos de hoje. Mas o que nós percebemos aqui é que enquanto Jesus demonstrou a vitória do Espírito sobre a carne, os discípulos mostraram a vitória da carne sobre o Espírito. Os discípulos de Jesus não oraram e nem vigiaram. É por isso que eles dormiram. Os seus olhos estavam pesados de sono, porque o coração estava vazio de oração. E porque não oraram, caíram em tentação. Amados, sem oração a tristeza nos domina. Sem oração nós agimos na força da nossa carne. Jesus, ele conhecia o poder da tentação e a necessidade da oração. E a oração, ela é um antídoto contra o medo e uma armadura contra as investidas do mal. Nós estamos nos revestindo do poder de Deus sobre a nossa vida. A oração é uma ferramenta poderosa que nos conecta com Deus e nos fortalece espiritualmente. Da mesma forma que Jesus orou no Getsêmani, devemos cultivar uma vida de oração constante, buscando a vontade de Deus em todas as situações e confiando nele para nos guiar e fortalecer. Uma outra coisa que aprendemos aqui é a fé inabalável. Verso 42 diz, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Nós vemos aqui, amados, que Jesus, ele entra nessa batalha orando, chorando e suando sangue, para não fugir da vontade de Deus, mas para realizá-la. E mesmo diante da adversidade e da angústia, Jesus permaneceu firme na sua fé
e na sua confiança em Deus. Para Jesus, a oração, ela não consiste em você exigir de Deus aquilo que você deseja, mas em você se render à vontade dele. Por isso que ele diz aqui: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, então que se faça a tua vontade. Da mesma forma, amados, devemos cultivar uma fé inabalável, confiando que Deus está no controle de todas as coisas e Ele vai nos fortalecer no meio das provações, por mais difíceis que elas sejam. Tem um texto no livro de Isaías, e eu sempre guardo esse versículo comigo, que é o capítulo 26, versículo 3 e 4, que diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. A palavra está dizendo que Deus, Ele conservará em perfeita paz aquele que tem um propósito firme com o Senhor. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer ali, texto conhecido: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, com súplicas e ações de graças. E aí vem o resultado. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. A paz que excede todo o entendimento. Não dá para explicar, só quem vivencia é que sabe. Fé inabalável. E por fim, irmãos, a lição que nós temos aqui no versículo 44, a comunhão com Deus. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. A oração em si já é uma consolação para o nosso coração. Porque por meio dela, nós derramamos a nossa alma diante do Pai. Por meio da oração, irmãos, nós desenvolvemos a nossa intimidade com Deus. O texto de Mateus não traz dessa forma, mas nós vimos na semana passada que o texto de Marcos, falando sobre essa mesma circunstância, ele fala que Jesus se dirige ao Pai chamando-o de Abba. A palavra Abba significa paizinho. Olha a intimidade de Jesus. Ele diz, Abba, Pai. Ele diz, paizinho. Eu não gostaria de passar por isso. Mas se essa é a tua vontade, então eu vou passar. E eu digo para você que nós também podemos nos dirigir a Deus como nosso Abba. Nós também podemos chamar Deus de paizinho. Veja só o que Paulo diz aqui em Romanos capítulo 8, no versículo 16, aliás 15, 14 e 15. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito confirma no nosso coração que somos filhos de Deus. E como filhos nós temos intimidade
com Ele. Podemos chamar a Deus de Paizinho, mas com reverência, com temor. Mas nós temos essa intimidade. Então, quando nós estamos na presença daquele que governa os céus e a terra, nós temos a consciência de que Ele é o nosso Pai. E aí, sabe o que acontece? Os nossos temores se vão. E a paz que excede todo entendimento toma conta do nosso coração. Encha a nossa alma. Então, da mesma maneira que Jesus buscou a comunhão com o Pai, no momento de sua maior aflição, nós também devemos buscar estar em comunhão constante com Deus em nossa vida diária. Porque essa comunhão, amados, nos fortalece. Essa comunhão nos capacita, essa comunhão, ela nos consola, ela nos ajuda a enfrentar os desafios que surgem no nosso caminho. Eu confesso a vocês que eu nunca fui uma pessoa de oração. Mas Deus tem me ensinado isso. Talvez até pela exigência do ministério. Eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei muito de estudar. Nunca fui um homem de realmente tirar um tempo para estar em oração, mas Deus tem trabalhado na minha vida, Ele tem mostrado, olha, isso é tão importante quanto o seu estudo da palavra. Então, amados, no Getsêmani, Jesus orou de forma humilde, submetendo-se à vontade do Pai. Ele orou ali expressando toda a sua agonia diante do inevitável caminho da cruz. Ele orou ali perseverante, sem esmorecer e nem desanimar. E ele orou ali triunfante, prevalecendo sobre a fraqueza da carne e a tentação de Satanás. E Jesus é o nosso maior exemplo de oração em tempos de angústia. E em momentos de angústia, o nosso primeiro grito que deve sair, deve ser em forma de oração. Pega o livro de Salmos. Leia o livro de Salmos. E você vai ver ali várias vezes o salmista dizendo: Senhor, me ajuda. Deus, até quando o Senhor vai ficar longe? Deus, eu não suporto mais. Vários salmos ali, você vê orações das pessoas se derramando mesmo na presença de Deus ali, colocando diante de Deus os seus sentimentos ali, tudo o que ele está passando. Ele está clamando ali, o grito que sai da sua boca, ele sai em forma de oração. E aqueles que conhecem as suas próprias fraquezas e também reconhecem a necessidade de orar e vigiar, estes são fortalecidos para não caírem em tentação. Então, que nós possamos aprender com o exemplo de Jesus no Getsêmani e aplicar esses princípios em nossa vida diária, para que a gente possa crescer espiritualmente, para que a gente possa resistir às tentações, para que a gente possa permanecer firmes em nossa fé, confiando sempre no cuidado, na provisão de Deus em todas as circunstâncias. Embora eu já tenha feito aqui algumas aplicações dentro de cada um desses tópicos, eu queria colocar aqui algumas aplicações mais práticas para a sua vida. Na primeira delas, sobre vigilância espiritual. A vigilância constante nos ajuda a evitar a queda em tentação e a permanecer firmes em nossa fé. Então, estabeleça limites. Estabeleça limites e evite ser exposto a conteúdos que sejam prejudiciais à sua fé.
porque isso influencia sim a sua vida. Então a grande questão é, o que você está vendo? O que você está lendo? Com o que você anda alimentando a sua mente? Porque isso influencia. É necessário ter limites. Cuidado. Procure dedicar um tempo diário para a leitura e estudo da palavra. Porque isso vai ajudar você a manter a mente e o coração focado nas coisas de Deus, fortalecendo a sua vida espiritual. O grande problema de muitas pessoas que caem em tentação, que não resistem, você pode perguntar para elas, como é que está a sua vida espiritual? Você tem um tempo de oração com Deus? Você dedica um tempo para ler e estudar a palavra de Deus? Ou será que você só pega a Bíblia quando você vem no domingo? Irmãos, isso aqui é uma ferramenta poderosa para nós. Tudo o que nós precisamos, Deus deixou revelado aqui. E nós desprezamos isso. E aí depois reclamamos quando os problemas vêm. Então, quando eu falo aqui de você dedicar um tempo diário para a leitura e estudo da palavra, não é só aquele tempo que você tem ali de muitas vezes pegar a sua Bíblia e abrir aleatoriamente ali, num texto que lhe convém e fazer uma leitura. Eu estou falando de você realmente tirar um tempo. É priorizar a sua vida com Deus. Na oração constante, sem oração, podemos nos tornar vulneráveis às tentações e agir na força da carne. Então, da mesma forma, estabeleça um horário específico todos os dias para você se dedicar à oração. Ah, mas eu oro, pastor. Quando eu estou indo para o serviço no carro, eu estou orando. Quando eu estou tomando banho, eu estou orando. Estou preparando o café, eu estou orando. Irmãos, eu estou falando de um tempo que você tira com o Senhor. Onde você não se distrai, você tem o seu foco voltado para Deus. Cultive a prática de agradecer a Deus em todas as circunstâncias, não apenas em momentos de dificuldade, mas também nas pequenas alegrias do dia a dia. Agradecer, irmãos, até mesmo pelas lutas que nós passamos, porque é nela que nós crescemos. Como a irmã Marta orou aqui, desenvolve o nosso caráter à semelhança de Jesus. Fé inabalável. Assim como Jesus submeteu sua vontade à vontade do Pai, devemos cultivar uma fé inabalável, confiando que Deus está no controle de todas as coisas e Ele vai nos fortalecer em meio às provações. E tem um texto aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. São textos chaves, irmãos, que nós precisamos memorizar, guardar esses textos. Deixa eu ver aqui se é esse mesmo. Isso. 1 Coríntios 10, 13 diz assim, olha, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Sabe o que isso nos ensina? Que toda tentação é suportável. Não é sobrenatural. No sentido de que ninguém sabe o que eu estou passando. Muitas vezes tem gente que está pior do que você. E às vezes está até mais firme. Pedro vai dizer o seguinte, olha, resisti-lhes firmes na fé, resisti ao diabo. Aquele texto que nós lemos, na sequência ele vai dizer, resista-lhe firmes na fé, porque os vossos irmãos no mundo todo também estão enfrentando as lutas que vocês estão enfrentando.
Mas ele continua dizendo assim, olha, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Fidelidade de Deus, irmãos. Onde ele diz aqui, olha, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Deus sabe até onde você pode suportar. É por isso que ele nos espreme, porque ele sabe que a gente pode aguentar. E ainda mais, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá o livramento de sorte que a possais suportar. Então ele também dá o livramento. Ele também dá o escape. Em momentos de adversidade, ao invés de se desesperar, mantenha calma e lembre-se das promessas de Deus. Faça como Jeremias, Lamentações 3:21. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E por fim, a comunhão com Deus. Buscar a comunhão constante com Deus nos fortalece, consola e capacita a enfrentar os desafios da vida. Reservar um tempo diário para a leitura da palavra, meditação, oração. Além disso, participar regularmente de atividades da igreja, como os cultos, estudos bíblicos, os GDCs, podem fortalecer a comunhão com Deus e com os outros irmãos na fé. Irmãos, como eu disse, nós somos igreja, nós somos corpo, juntos, parece até um chavão, juntos somos mais fortes, e é verdade. É unidos que nós venceremos. São frases chavões, mas é a realidade. Lembra? O diabo está ali esperando aquele que vai se afastando do rebanho, então se você está longe, toma cuidado, porque o diabo está de olho na sua vida. Então se achegue para perto, venha junto do corpo, esteja em comunhão com a igreja e tenha uma vida de leitura, de oração e meditação na palavra de Deus. Porque assim, irmãos, nós iremos suportar as provações, vencer as tentações, quando a gente se submete à vontade de Deus sobre a nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai, nós te bendizemos, Senhor, louvamos o teu santo nome. Muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade, pelo privilégio. Nós temos de estar aqui reunidos no teu santo nome, para te bendizer, para te glorificar e exaltar. Por todas as bênçãos que o Senhor, ó Deus, tem derramado sobre as nossas vidas. Como é bom, ó Deus, poder ver testemunhos como este, e fortalecem a nossa fé, ó Deus, por ver a tua mão poderosa agindo na vida, ó Pai, dos teus filhos e filhas, intervindo, ó Deus, nas necessidades do teu povo. Nós te louvamos por isso. E que nós aprendamos, ó Deus, a ter uma vida de oração e intimidade com o Senhor. Que nós tenhamos disciplina, ó Deus, e perseverança na nossa leitura e estudo da tua palavra, aonde o Senhor nos revela, ó Deus, já nos revelou qual é a tua vontade. Mas muitas vezes, ó Deus, nós até nos esquecemos disso, porque negligenciamos, deixamos de lado. E aí, ó Deus, como diz a tua palavra, o inimigo está ao redor, como um leão buscando a quem possa tragar. Por isso nós precisamos, ó Pai, nos submeter ao Senhor, para que possamos resistir ao diabo e ele fugirá. Porque, ó Deus, é o Senhor quem luta por nós. É o Senhor quem nos fortalece, quem nos guia, quem nos orienta. É o Senhor, ó Deus, quem nos sustenta. Por isso nós te bendizemos, nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus amados. Só lembrando dos nossos grupos de discipulado e crescimento que tem acontecido aí durante a semana
nos lares dos irmãos. Então, se você pode participar, e como nós vimos aqui, é importante que você participe, porque isso vai te fortalecer, pode ter certeza disso. É um tempo que a gente tem ali para refletir, meditar na palavra de Deus, mas também para orarmos uns pelos outros, compartilharmos experiências, momentos alegres, momentos tristes, mas é para estarmos juntos como igreja, é para estarmos juntos como família, e assim nós crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse tempo que nós passamos aqui. Ó Pai bendito, nós te louvamos, ó Deus, bendizemos o teu nome mais uma vez, por este culto, ó Deus, e mais um domingo que nós iniciamos na presença do Senhor, ó Deus. Presença essa que nunca nos abandona, sempre está conosco, como diz, ó Pai, a tua palavra. Por isso nós te louvamos e pedimos que o Senhor, ó Deus, nos ajude. Nos ajude, ó Pai, na nossa caminhada, concedendo sabedoria e discernimento, ó Deus, nas decisões que nós precisamos tomar. E que diante, ó Pai, das adversidades, nós não desanimemos, mas mantenhamos os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Para que assim, ó Deus, realmente nós possamos continuar glorificando, ó Deus, o teu nome em toda e qualquer circunstância. E que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus, o Filho, e as ricas consolações e a comunhão do teu Espírito Santo seja com o teu povo, que se reúne neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenha uma semana na presença do Senhor.